Essa renderização à direita foi renderizada no tempo de 36:54 e essa daqui com 31:34. Todas com a mesma resolução, com a mesma quantidade de samples padrão, mas só que uma saiu bem melhor do que a outra. E hoje eu vou explicar o porquê e como que você pode renderizar de forma mais eficiente. E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E como a gente acabou de ver, com o método que eu vou ensinar para vocês, a gente utilizando menos tempo, não é muita coisa, mas utilizando menos tempo a gente tem um resultado muito melhor do que o outro método. E essa parte do vídeo é a que eu vou falar o porquê que isso acontece. E sabendo do porquê, é muito mais fácil de você saber em que situação você vai utilizar essa técnica e também como adaptar ela. Se você precisar adaptar, como que você vai fazer isso? O teste que eu acabei de fazer, ele foi feito na mesma resolução, as duas imagens, e você viu que ele teve praticamente o mesmo tempo. Se a gente for contabilizar em números absolutos, a gente não teve um ganho de tempo. Praticamente a gente não teve um ganho de tempo. Mas agora, se a gente for colocar em números relativos, em relação à qualidade da imagem, a gente sim teve um ganho de tempo. Isso porque, se a gente for deixar as duas imagens na mesma qualidade, no primeiro método a gente teria que deixar muito mais tempo, enquanto no outro método que a gente teve um resultado melhor, a gente obteve um resultado muito melhor em um curto período de tempo. Então a gente economiza esse tempo extra que a gente não precisa mais gastar para chegar na mesma qualidade. E é por isso que eu considero que essa técnica vai fazer você renderizar mais rápido, já que você chega mais rápido em um resultado melhor utilizando a técnica que eu vou ensinar para vocês. Para vocês entenderem melhor a técnica, você tem que saber que o Blender ele trabalha melhor quando ele está com um pouco de folga de memória RAM ou a VRAM, que é a memória da placa de vídeo. Por isso essa técnica é muito mais eficiente em PCs fracos e também em cenas muito grandes, porque você pode até ter um PC muito forte, mas só que a sua cena está tão pesada que já chega no limite da sua máquina. E aí já entra o primeiro ponto dessa técnica, não é só para PCs fracos. Até se você tem um PC forte, se você está sentindo essa dificuldade do seu PC de renderizar, você pode utilizar essa técnica e ver se ela realmente vai funcionar. E o segundo ponto é que ela não vai funcionar em todas as cenas e também em nem todas as situações. Pode haver situações que ela não vai funcionar e não vai ser a melhor técnica para ser utilizada. E esse é um ponto negativo da técnica, ela não é consistente. Pode ser que funcione, pode não ser que funcione. A taxa de eficiência é bem alta. A maioria das vezes ela vai funcionar, mas pode haver situações que ela não vai funcionar de jeito nenhum. Então tá aqui a minha cena. Essa é uma cena que eu utilizo no curso 3DR Class. Caso você se interesse em fazer o curso, tá aqui na descrição. A gente renderiza essa cena aqui. O que acontece é o seguinte, eu forcei a resolução dessa cena, então ela já está com 4K, e eu ainda forcei ainda mais, é o 4K, 160% do 4K, isso justamente para a gente ter um consumo de memória RAM muito mais alto, que é onde justamente essa técnica brilha, porque se o seu consumo de memória RAM não está muito grande, não vai fazer diferença nenhuma você utilizar ou não essa técnica. Já se você tem um consumo muito alto de memória RAM ou de VRAM, que é a memória RAM da placa de vídeo, essa técnica vai fazer total diferença. Mas lembrando que não é em toda situação que essa técnica vai fazer diferença. E esse problema com a memória RAM geralmente acontece quando a sua cena está mal otimizada ou quando a sua cena está grande demais. Você até otimizou a sua cena, mas ela está muito grande, talvez por ser uma cena externa, ter muita partícula, ou quando você tem uma escassez de memória RAM, você não tem uma quantidade boa de memória RAM. Então, sempre quando você renderiza, a memória RAM chega no topo. E isso faz com que a sua renderização seja ineficiente. Para a gente ficar mais eficiente, eu vou mostrar como que você faz isso. Aqui em Render Properties, você tem toda a configuração do render e eu deixo um valor mínimo justamente para áreas mais escuras ainda ficarem com definição. Então eu sempre estipulo um valor mínimo. E hoje eu renderizo baseado no tempo. Então agora eu deixo esses valores padrão, esses 3 valores padrão, e eu vou mudando o tempo. Então quando eu vou fazendo uma prévia, eu coloco 10 minutos, 20 minutos, justamente para ver se está ficando bom ou não. Se ficar bom, é porque eu não preciso de muito mais tempo para deixar melhor. E se não ficar bom, eu preciso de muito mais tempo para ficar melhor. Então eu faço essa média por aí. O que acontece é, se a gente colocar para renderizar,
ele vai renderizar apenas num simple grandão. Ele vai renderizar a cena inteira de uma vez só. E isso não é bom para a memória RAM, porque ele vai consumir muito mais memória RAM. Já para a gente ter uma eficiência no uso da memória RAM, a gente vai aqui na aba de performance e a gente vai utilizar o TIOS. O que acontece é que antigamente você dividia a tarefa para a CPU ou para a GPU e isso fazia com que você renderizasse mais rápido. Hoje isso não acontece, você vai renderizar quase ao mesmo tempo. Isso se você não tiver um gargalo de memória RAM. Agora, se você tiver um gargalo de memória RAM, você utilizando o TIOS, você vai fazer com que essa renderização seja muito mais eficiente, porque o consumo de memória RAM vai ser menor. E como que você vai saber esse consumo de memória RAM? Uma informação importante para você ter é que, por exemplo, se eu colocar 20 minutos aqui para renderizar e não utilizar o TIOS, ele vai renderizar 20 minutos, vai adicionar o tempo de renderização do meu compósito, então ele vai fazer o cálculo do meu compósito e vai somar esses 20 minutos. Ele vai parar de renderizar em 20 minutos, vai adicionar o compósito e aí vai ter o resultado total da minha renderização. Já se você utilizar o TIOS, vai ser 20 minutos para cada TIOS. Então o cálculo muda por completo. E isso dependendo do tamanho do TIOS. Se o TIOS for muito pequeno, vai ser muito mais TIOS. Por exemplo, vai ser 100 TIOS. E isso vai fazer com que cada TIOS tenha 20 minutos. Vai fazer com que você não termine de renderizar mais. É importante que você também faça essa matemática, vendo mais ou menos quantos TIOS você vai utilizar para renderizar a cena inteira. E assim você divide o valor em minutos. A resolução dessa imagem é de 6.556 por 3.456. Eu utilizei um TIOS da metade do padrão, que é 2048, a metade é 1024. O que acontece é que eu vou pegar a resolução dessa imagem, que é 6.556 por 3.456. O que acontece é que eu vou pegar o valor maior da largura e vou dividir por 1024. Isso vai dar um valor de 6,39 e alguns quebrados. Eu vou arredondar para 7 TIOS. Então eu tenho 7 TIOS na horizontal. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente tem 7 TIOS aqui na horizontal. E agora a gente vai ter também que fazer isso na vertical. Pegar 3.456 dividido para 1024. Isso vai dar o total de 3,375. Então vamos arredondar para 4 TIOS na horizontal. Então vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se a gente for multiplicar isso, a gente vai ter 4 vezes 7, que no total vai dar 28. Então 28 TIOS no total. Se a gente pegar esses 28 TIOS e somar pelo tempo, se a gente tivesse 20 minutos, a gente ia pegar os 20 minutos e ia somar por 28 TIOS. Isso ia dar 566 minutos. E isso iria dar 9 horas e 33 minutos de render. Ia ser muito tempo. Já para a gente diminuir mais isso, o que eu fiz? Eu utilizei 50 segundos. Isso dá uma média de 1.400, que convertendo dá uns 23 minutos. E isso por quê? Porque eu estava querendo utilizar quase o mesmo tempo da outra situação. E para utilizar quase o mesmo tempo da outra situação, eu fiz essa conta toda. Então você vai ter que fazer essa conta toda para ver mais ou menos quanto tempo você vai utilizar a cada TIOS. E isso dividindo pelo tamanho do seu TIOS. Se ele vai ser de 2048, 1024, quanto menor esse TIOS aqui, menos você utiliza de memória RAM. Mas vai chegar um limite de consumo de memória RAM. Você pode até diminuir ele ao, sei lá, 1 por 1. Você não vai diminuir esse consumo máximo de memória RAM. Mas geralmente, quanto maior esse TIOS, mais você consome de memória RAM. E isso vai funcionar mais em cenas pesadas, já que as cenas pesadas vão utilizar mais memória RAM, e geralmente as cenas mais pesadas que vão fazer bom uso desse método são cenas externas, já que você tem uma grande quantidade de partículas, texturas de mais qualidade, muitas vezes você coloca displacement nesse tipo de cena, por isso que ele vai ter um consumo muito maior de memória RAM e vai ter uma cena muito propícia a funcionar bem com esse tipo de técnica. Lembrando que essa técnica não faz milagre, é importante que você otimize o máximo possível da sua cena, lembrando que sempre mantendo a qualidade, mas
você mesmo otimizando e ainda está muito pesada a sua cena, pode ser que não dê certo esse tipo de método, já que mesmo com o tipo de método você ultrapasse o seu limite de memória RAM. E tenha em mente também que não vai ser em toda situação que você vai conseguir renderizar. É importante que você otimize, mas mais importante ainda é que você coloque uma quantidade razoável de memória RAM, já que você está trabalhando com cenas que exigem uma quantidade maior de memória RAM. Então é importante que você foque em fazer esse upgrade o mais rápido possível. E como que você vai saber o quanto de memória RAM você vai consumir? Na hora de colocar para renderizar, você configura tudo isso daqui. Antes de você fazer isso, você já tenta renderizar ela num tile grandão para ver se realmente está precisando utilizar essa técnica. Ou você coloca um tile grande e utiliza essa técnica fazendo a contabilidade de tempo. Eu vou vir aqui para a aba Render. Aqui já está configurado todo o meu render. O que eu precisaria fazer aqui era simplesmente apertar F12, mas para a gente ver o consumo de memória RAM, a gente vai ter que entrar no gerenciador de tarefa. O atalho para você entrar no gerenciador de tarefa é o Ctrl Shift ESC e ele já vai abrir o gerenciador de tarefa para você. Aqui ele vai demonstrar todos os aplicativos que estão sendo rodados no seu computador no momento. Vai falar também o consumo de memória RAM total da sua máquina. Ele também vai mostrar o quanto cada aplicativo está consumindo de memória RAM, de GPU, de disco, também de internet e também de energia. Aqui eu vou para a aba Performance e aqui você vai ter a quantidade de memória RAM, essa é a memória RAM, e você também pode ir lá embaixo em GPU e aqui você vai ter a quantidade de utilização da GPU, tanto da parte do chip da GPU, que é o processador da GPU, e também a memória RAM, que está aqui, ó, GPU Memory Use, que ele vai mostrar o quanto que ele está utilizando da sua VRAM. E aqui a gente tem a nossa cena e também a utilização de memória RAM na hora de renderizar a nossa cena. As duas têm a mesma resolução de 6.556 por 3.456. Se você for olhar aqui eu não vou conseguir mostrar porque na hora eu esqueci de mostrar, mas ele tem exatamente a mesma resolução. A resolução eu consigo mostrar nesse comparativo aqui, onde eu vou mostrar aqui, ó, 6.556 por 3.456, é a mesma resolução. Se a gente for ver aqui, a quantidade de samples foi 4.096, que é o padrão, 512 e 20 minutos. E como eu tinha dito, eu coloquei 50 segundos e a gente tem também a mesma quantidade de samples. A única diferença é que aqui eu utilizei o Tiles, como eu tinha dito que era 1024, e aqui a gente não utilizou o Tiles, está desmarcados o uso Tiles, então ele não utilizou, ele renderizou tudo de uma vez. E aqui a gente vê o consumo de RAM, que a gente teve um consumo de memória RAM por volta de 65% na hora de renderizar. Esse eu tirei o print, mas só que a imagem corrompeu, já que a minha máquina não está muito boa, mas o consumo de memória RAM durante a renderização foi menor do que 51%. O que acontece é que na hora que está sendo calculado o compósito, esse consumo de memória RAM é mais elevado, como a gente consegue ver na terceira imagem. A gente vê que a imagem está saindo do cálculo de compósito e você vê que o consumo de memória RAM já foi para 93%. E aqui a gente também está saindo do compósito, mas a imagem ainda está em 51%. Então foi bem menor, talvez uns 30, 40% na hora de renderizar. Isso porque a gente estava utilizando o Tiles. Na hora de renderizar, você pode pegar e fazer esse monitoramento de uso de memória RAM e pode ser que utilizando Tiles e não utilizando Tiles, você tenha mais ou menos uma média igual de consumo de memória RAM. Mas mesmo assim, o seu computador vai se beneficiar em você utilizar o Tiles, já que essa renderização de Tiles em computadores mais fracos trabalha melhor do que você utilizar o não Tiles. Então, você vai ter que comparar também o resultado final, além do consumo de memória RAM. Você vai pegar o consumo de memória RAM, se você vê que sem o Tiles ele está um consumo muito alto e com o Tiles você está tendo um consumo menor de memória RAM, é melhor que você utilize o Tiles, assim você vai ter uma renderização mais eficiente e também um consumo menor de memória RAM. Mas se você está renderizando e eles estão mais ou menos na média, é importante que você veja o resultado final, veja os detalhes, e se você vê que com o Tiles está tendo um resultado melhor do que não utilizando o Tiles, aí você utiliza o Tiles, já que o resultado é muito melhor.
Então, antes de você utilizar essa técnica, você vai ter que fazer esse monitoramento. Caso você esteja tendo problema de não estar nem iniciando a renderização por falta de memória RAM, essa técnica vai ajudar bastante, mas você precisa também fazer esse monitoramento para utilizar em questão de qualidade. Aí você faz esse monitoramento e você vai precisar fazer em cada cena que você utilizar essa técnica, porque cada cena vai reagir de uma forma diferente. Por isso que cada caso vai exigir que você faça esse monitoramento de forma isolada. Então vai lá, pega a sua cena, renderiza ela sem o TIOS. Se você vê que o consumo de RAM tá bom e a qualidade tá boa, você pode manter sem o TIOS. Agora, se você for lá e utilizar o TIOS e ver que a qualidade ainda tá melhor e a utilização de memória RAM tá menor, aí é bom que você utilize o TIOS. E a terceira opção, que é a mais recomendada que você utilize esse TIOS, é caso você nem esteja conseguindo começar a renderizar por falta de memória RAM. Aí você pega o TIOS e vai utilizando, vai diminuindo o valor até você conseguir renderizar. Caso você não consiga, aí você vai ter que ou aumentar a sua quantidade de memória RAM para conseguir renderizar esse tipo de cena, ou você vai precisar fazer uma otimização muito maior na cena. Então, mostrando mais uma vez o resultado aqui, ó, como que a parte da esquerda que foi utilizando o TIOS está muito mais definida do que a parte da direita que não foi utilizando o TIOS. Lembrando que o tempo de renderização foi praticamente o mesmo. As duas cenas foram expostas ao mesmo tempo, praticamente o mesmo tempo de renderização, sendo que a performance da imagem da esquerda foi muito melhor do que a direita, porque a gente utilizou o TIOS e a gente deixou o Blender trabalhar com uma folga de memória RAM, e por ele trabalhar com essa folga de memória RAM, a renderização foi muito mais otimizada e a gente tem o resultado que é muito mais detalhe. Se eu tivesse deixado essa cena renderizar por muito mais tempo, teria ficado um resultado perfeito. E se eu fosse igualar a qualidade da direita para a da esquerda, a gente precisaria de pelo menos o dobro do tempo que essa renderização aqui levou. Então você vê que aí você economiza o dobro do tempo só utilizando o TIOS. Uma técnica que você vai economizar a memória RAM e vai utilizar muito menos tempo da sua máquina renderizando. Você vê que o nível de detalhe dessa cena para essa outra é muito maior, e isso lembrando que foi ao mesmo tempo, mesma resolução, mesma quantidade de samples, somente a única coisa que foi diferente é que esse foi utilizando o TIOS e esse não. Então eu espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que tenha sido útil, que te ajude a renderizar mais rápido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui na descrição. Se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, isso vai ajudar bastante. Deixe o seu like. Aqui também embaixo vai ficar o link tanto das minhas redes sociais quanto da 3DR Class, caso você se interesse. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!